Oi, pessoal! Eu sou a Beatriz Queiroz e hoje eu vou bater um papo com o pessoal de Vai Ter Troco. Esse é um novo longa nacional que chega aos cinemas e promete arrancar boas risadas com várias críticas sociais. Diane, queria começar por você. Queria que você contasse pra gente por que fazer um filme com essas críticas sociais em específico que vocês trazem em Vai Ter Troco. Por que não, né? Assim, por que a gente não usar a comédia, um gênero tão popular e acessível, para a gente questionar o que está errado, né? Uma situação brasileira que é a corrupção e uma situação brasileira que é não valorizar o serviço, né? E ir para esse lado escravagista, esse lado horrível, né? Que a gente replica. Somos um povo escravizado e um povo que não respeita o seu igual, né? Muitas vezes, não todos, mas isso ainda é uma atitude brasileira, né? Essa maneira que a gente tem do serviço de casa, doméstico e tal, que presencio, infelizmente, e acho que a gente que faz cinema tem uma responsabilidade mesmo, né? Que os nossos filmes cheguem, que eles questionem, que eles indaguem, que eles cutuquem, né? E esse filme ele tem inclusive um humor muito real, assim, né? São patrões que é difícil rir deles, né? Você olha e fala, não, ela não falou isso, né? E a Sarita fala, e o Afonso faz, e os meninos idem, enfim. Então, acho que queria fazer isso mesmo, assim, é mais difícil, é mais te tira do conforto e acho que é isso que nos move, né? Tanto a mim, quanto ao Maurício, quanto a turma do elenco e os roteiristas, né? Juliana Araripe, Otávio Martins, eu acho que a gente fez um grande grupo para poder construir o que você viu ali na tela. Legal. E aí eu queria saber das atrizes, não sei se a Mia caiu, o vídeo dela não tá aparecendo mais aqui pra mim. Ah, tá de volta. Queria saber das atrizes, como que foi a preparação para cada personagem, né? Quais foram as referências, de onde vocês tiraram inspiração para compor esses personagens? Bom, eu peço até licença para começar a falar para a Nani aí, mas aliás, o que mais me chamou a atenção em todo esse projeto foi o desafio de construir uma personagem como a Sarita, que para mim é ainda desafiador, né? E tão diferente das coisas que eu estou acostumada a fazer, né? Acabou que eu não tive nenhuma grande inspiração assim personificada, mas sim eu me inspirei numa classe social e num tipo de gente que você vê muito, né? Então são pessoas que não têm empatia, que acham que o dinheiro compra tudo e que eu acho que é um personagem muito sem amor, né? Então é muito diferente, né? Eu sou uma pessoa muito mais coração do que cabeça, né? E eu acho que não é nem a cabeça, a força motora ali é o ego da Sarita, né? Então é uma personagem narcisista, egóica. Então eu fiquei muito curiosa sobre esses tipos de pessoas, né? Como é que é essa pessoa narcisista? Porque eu fiquei pensando como faz para maltratar um empregado e para eu maltratar meus filhos, colocar eles em último lugar. E aí fui nesse lugar de buscar o que que. Então é isso, uma pessoa narcisista, egóica, ela com toda certeza faz isso. Então eu fui atrás desses códigos, desses tipos, desses arquétipos, sabe, quem é essa personagem? Então não me inspirei em ninguém especificamente, mas eu mergulhei nesse lugar de quem é essa pessoa que faz essas atrocidades que eu tive que tirar. Eu falei, cara, eu tenho que parar de julgar a Sarita, porque era quase como eu ficava o tempo inteiro, gente, ela é um monstro, e eu precisava achar um lugar. Então, assim, se você quiser que eu te fale um negócio que eu acho legal na Sarita, é que eu acho ela super carismática. Então, eu tive que achar alguma coisa para defender essa personagem dentro de mim. Então, a minha busca sempre foi muito nesse lugar de que pessoa que faz esse tipo de coisa? Ah, ela é assim. Então, foi nessa busca minha. No meu caso, eu não precisei procurar muito além do que a gente vive no dia a dia. Quando você, por exemplo, no meu caso, eu sou de Minas Gerais. Em Minas Gerais é muito comum ver esse tipo de relações abusivas, relações de que as pessoas nascem já num contexto como a Gildete, que já nasce pré-datada a ser servidora daquele clã,
você deduz que ela já serviu o pai do doutor Afonso, o doutor Afonso, assim, o doutor Afonso, e toma como para ela a responsabilidade que não é dela. Ela se torna uma Atlas que ela se pôs aquele mundo nas costas. Então, ela acha que ela é responsável pelas crianças, se o pai e a mãe não dão calor, ela que calor humano, ela que tem que dar, ela que tem que suprir e tal. E, para isso, ela não tem consciência de que ela não é literalmente ressarcida por isso. Agora, quando você anda na cidade grande, a simples entrada e saída de empregados do elevador que não é social, você já percebe isso. Essa dicotomia que existe, esse não tratamento. Você perguntou agora para a Daiane, como é que teve a ideia de fazer um filme que mexesse nesse local de desconforto das pessoas? Porque quem já nasceu do outro lado da corda, não imagina que eu vou estar do lado de cá. Isso em todos os sentidos. Não só no sentido da desigualdade social que existe entre a Zildete, Tonha e o doutor Afonso e a Sarita, como até também dessa coisa horrorosa que é praticada até hoje como uma maneira déspota do governo em pegar verbas públicas e jogar no outro seu próprio bolso, na Suíça, outro lugar, e não fazer o uso que realmente acontece. Eu estou no Rio de Janeiro agora, por exemplo, fazendo aqui umas gravações. Você vê que na época da pandemia, uma verba de dinheiro de um hospital de base sumiu e o hospital não foi montado. A gente tropeça nisso o tempo todo. A gente tropeça nessa situação o tempo todo, de achar que pode tirar proveito do outro, independente do direito dele ter ou não. Não interessa o direito dele ter ou não. Então você tem que parar com isso. E esse filme faz exatamente isso. Olha, acorda, vai ter troco. Bumerangue volta. Porque não só o cara que faz atrocidade acha que não vai ter troco, e tem, como é muito bom quando acontece uma luz dessa de acorda, Zildete, você é mais do que uma simples serviçal. Você está sonhando o sonho do outro. É muito bom ter essas luzes. É muito bom ter esses simancas que o filme desse dá. Esse filme é um simanca. É que usa-se de humor para se tornar mais palatável a crítica toda. E é. Porque tudo que você usa com humor, você não desperta logo de cara a quebra de análise. Quando você faz muito direto o discurso, ele impacta tanto que aí se torna com muitas divisões, e aí ninguém quer ouvir mais. Agora, quando você faz com humor, você vai pondo aos poucos. E foi maravilhosa a maneira como o roteiro vai fazendo isso. Vai entrando aos poucos. Você acha que, aparentemente, é um filme engraçado. Aí você vendo que a crítica está além disso. Ou a crítica e o buraco são realmente mais embaixo. Isso foi uma sacada de mestre. E aí eu queria saber também, porque, assim, vocês poderiam ter feito um filme que fizesse críticas sociais, mas que não tivesse um troco, que não tivesse uma reviravolta. E eu queria saber por que vocês quiseram mostrar essa reviravolta que acaba sendo muito divertida de assistir e que mostra também a dificuldade de alguém que está sofrendo aquela situação abusiva entender que está naquela situação. Queria saber de onde surgiu essa ideia de fazer algo tão... de mostrar esse lado mesmo. Eu acho que a coisa tem a ver com o roteiro. O roteiro, quando veio e mostra, a produção se mostra isso, é aquela coisa de você achar, é você se colocar com empatia no lugar do outro, realmente, entendeu? A gente nunca se coloca no lugar do outro. A gente não se coloca no lugar de que você pode estar do outro lado. Aí vai com N filosofias de vida e de que a vida vai te mostrando com o tempo mesmo, que o bumerangue existe, você joga coisa boa, vai coisa boa e volta. Então, assim, injustiça tem o tempo todo. Agora, você tem que entender que no mundo de tantas transformações que a gente está tendo, não tem mais espaço para situações assim. Embora aconteça o tempo todo, hoje em dia, pelo menos, se existe esse espaço, ele pelo menos é denunciado, é mostrado. A internet está aqui para isso, entendeu? E sabe uma coisa que eu penso assim também, que a gente não coloca o empregador, o injustiçado, num lugar de coitadinho, isso que é legal. Porque é isso, as pessoas elas são tudo, né? Ninguém não é que o outro lado é perfeito e são, meu Deus, bonzinhos e não erram, não tem defeito. Pelo contrário, são humanos, a gente mostra uma situação e essa situação tem uma reviravolta onde também tem ações questionáveis ali do outro lado também, né? Então, eu acho isso que fica até mais rico para falar sobre essa discussão, para fazer uma discussão que fica ainda mais interessante de assistir. Não foi fácil de achar, né? Para não ser maniqueísta, assim, foi muito trabalho, muito questionamento, muita conversa, tudo muito questionamento, assim. Então, eu acho que ele vai trazendo sutilezas, né? Quando o Afonso vai preso e sai rápido, e aí fala, como foi na cadeia? Foi tranquilo, tinha um monte de amigo lá, seu padrinho estava lá, estava todo mundo lá. Então você acaba contando um pouco o que é isso. Rico vai preso também cheio de mordomia, né?
A Sarita, por exemplo, ela sai, depois ela vai aprender a trabalhar, e ela vai trabalhar com o que ela menos gosta, né? Que é pelo, mas ao mesmo tempo ela tem um prazer horrível ali naquilo. Então, e os empregados, quando eles dão um troco, ao mesmo tempo eles não vão ficar ricos. Eles vão continuar vivendo ali, mas eles vão fazer com que aquele dinheiro seja utilizado onde ele deveria ter sido utilizado o tempo inteiro. Estava no lugar errado, né? Então, na verdade, a gente troca de troca o poder de mão, né? Ele passa a ser do povo, né? E o troco, ele é um pouco violento mesmo, né? Prende eles ali e dá um choque, e é divertido, assim, né? Porque é um pouco a vontade que a gente tem, né? Um jornalista nos perguntou, vocês já tiveram vontade de dar troco? É isso, na hora que você vê uma injustiça dessa, tem vontade de socar, né? Então, acho que não podia ser diferente. Acho que tinha que vir esse terceiro ato bem maluco. E aí, era uma pergunta que eu tinha para a Mia, de saber o que você faria com sua personagem se você estivesse do outro lado. Nossa, eu acho que elas foram tão perfeitas ali. Elas, primeiro, acabaram com a imagem perfeita dela. Isso, para mim, é número um. Porque, pô, a hora que ela se vê daquele jeito, com aquele cabelo, com a camiseta de propaganda política. Pô, é a melhor coisa que você pode fazer para alguém que é tão vaidoso, assim, né? E colocam, eu amo a hora que ela no ônibus cai com a boca no sovaco do cara. Então, assim, e no fundo, tem uma parte que eu acho super bonita, que até eu acho muito maravilhoso, que é a parte linda, que eu chego a quase me emocionar, ela toma uma bolada na cara. Ou seja, mas é bonito ver. Ela vê os filhos através do olhar da casa da Zildete. Então é tão forte isso, né? Parece que os filhos estavam lá o tempo inteiro. Mas não, ela precisou sair, precisou estar fora de órbita. Então, assim, eu acho que elas deram o troco, assim, perfeito. Eu acho que eu não faria diferente. Tá. E aí, para fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês três. A gente tem visto uma movimentação forte no cinema nacional, a gente tem visto muitos filmes sendo lançados, mas a gente tem visto que o mercado não tem comprado tanto, os filmes têm ficado pouco tempo em cartaz, eles não têm ganhado destaque nos cinemas, eles têm ocupado horários em que as pessoas não conseguem ir ao cinema porque elas estão no trabalho. Eu queria saber como que vocês veem esse retorno que não tem necessariamente um apoio do mercado. Eu acho que vai além disso daí. A sociedade mudou. O delivery hoje deixou as pessoas preguiçosas. Você faz compra no Mercado Livre, nos aplicativos, talvez você sair de casa, que sai até mais barato. Então você pode consumir depois tudo isso nos streamers, dentro de casa, sem pagar estacionamento. Infelizmente é um pecado, porque o ato de ir ao cinema, um filme visto no cinema, tem outro impacto sobre você. Você se vê diferente. Você vê, por exemplo, um filme numa tela gigantesca e vê a lágrima caindo, a emoção caindo, você entra na ação. Eu acho que quando você vê uma ação do filme num cinema, é como se tivesse um teatro grego, você tem uma catarse, você está vendo a coisa acontecer. No streaming, você se sente meio dono da situação, do controle da coisa, está com o controle na mão, acontece uma coisa externa dentro de casa, você para assistir, para o telefone, para comer. Então, é uma coisa, infelizmente, ou felizmente, se queira ou não, é um caminhar que a sociedade chegou por essa tecnologia ao nosso dispor, que é para tudo, que é para educação, que é para comunicação. Ninguém mais conversa, fala, manda um e-mail. Eu falo, e-mail não é conversa, eu sou das antigas. E-mail não é conversa. E-mail é um mecanismo de comunicação usado para lavrar um acordo comercial, que, dependendo do estado de espírito da pessoa, pode falar, não abriu, não recebi, deu ruim, entendeu? Então, o cinema ainda é a sétima arte, nos impacta poder ir. Aí, quer dizer, você age com um monte de fatores que hoje em dia não tínhamos antes, tínhamos antes, temos hoje, que é a tecnologia na mão, cada um tem o seu canal de universo, então você tem que competir com tudo isso, infelizmente é isso. Bom, acho que, para além disso, né, a Bia e eu, vamos falar de uma outra coisa aqui, Bia, que é realmente a falta de regulação, né, assim, entra uma Barbie, entra um filme desse e ocupa 80% das salas, e aí depois o filme brasileiro dá 1% de market share e acha que é o produto, não é o produto.
é a distribuição, é a falta de espaço mesmo para o filme. Então, do mesmo jeito que o nosso filme faz uma crítica, eu acho sua pergunta muito pertinente e eu deixo aqui a minha. Se não valorizar a cultura local, se não valorizar o produto local, os atores locais, o que é realmente a nossa cara e a nossa representação como povo, a gente não consegue chegar lá e nos representar, nós vamos ser sempre americanizados. Então, na verdade, acho que a gente, como mercado, tem que se unir e mudar, porque a gente tem que ter espaço nos melhores horários, seja no streaming, seja na tela de televisão e principalmente nos cinemas. Então, acho que agora com a volta do governo, eu espero que a gente consiga, depois desse estrago de um grande tempo de desconstrução de políticas públicas relacionadas à cultura e ao cinema brasileiro, que a gente consiga de novo reconstruir esse lugar e mostrar a nossa cara, a nossa brasilidade, as nossas histórias e as nossas questões, como esse filme levanta, questões ativamente brasileiras mesmo, em que a gente só vai aprender vendo nós mesmos ali na tela. Acho que é isso, eu não tenho nada a colocar. As duas falaram exatamente o que eu penso. Acho que falta um incentivo público aí, coisa. E também tem o que a Nani falou, é isso, mudança de hábito, mas é muito importante que reforce, porque as pessoas vão ao cinema. Você vê Barbie fazendo 1 bilhão. Então tem o cinema, ele existe ainda, mas acho que é o combo dessas duas coisas. A Mia faz o próximo filme dela agora com Marisa Leão, né? Que é, para mim, uma grande representatividade de uma produtora feminina, né? Marisa, Sara Silveira, Andréa Barata são minhas referências, né? Como produtoras que batalharam numa época que mulheres não tinham espaço, e elas são até, né, mulheres fortes em sua estrutura de fala, pela necessidade desse lugar, né, que eu já tive o privilégio de alcançar esse lugar num outro momento onde as mulheres têm um pouco mais de respeito na sua profissão e tal. Mas a Marisa tem feito um papel muito importante pelo mercado na discussão desse tema, e é isso, sem representação a gente não vai a lugar nenhum, o país não vira um país com a sua cara, com a sua, né, a sua identidade, sem a gente poder demonstrar esse lugar, assim. Então, nós vamos juntas, nós vamos fazer essa grita, sempre, batalhar, trabalhar por isso. E eu espero que o filme alcance, sabe? Seja em qualquer tela que ele alcance, e que seja respeitado, mas vamos ver o que vai dar. Gente, é isso. Muito obrigada e sucesso aí no filme. Muito obrigado. Obrigada por vir estar conosco. Bom, o papo de hoje fica por aqui. Mas lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações do YouTube do Metrópolis. Lembra também de seguir a gente em todas as redes sociais e seguir o @metrópolisfan lá no Instagram. Até a próxima!